Boa noite para você que acompanha a programação da TV Universitária. O nosso TV Notícias desta quinta-feira está começando agora e com muita informação. Seresta leva música aos pacientes e familiares também atendidos no Hospital do Câncer em Uberlândia. Você vai saber por que tem aumentado o número de processos trabalhistas e como os direitos e deveres de patrões e empregados devem ser assegurados. Tem ainda a programação da Feira do Agronegócio, que acontece esse mês em Uberlândia. E você vai conferir também as vagas de emprego e estágio no nosso quadro Mercado de Trabalho. O TV Notícias está no ar. Durante a semana que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, são muitas homenagens. E hoje de manhã, pacientes atendidos no Hospital do Câncer, acompanhantes, funcionários e todos aqueles que passavam pelo saguão foram recebidos com muita música. Flores e muita música em homenagem a elas. O Seu Divino acha que todo dia tem que homenagear as mulheres. Tem minha filha, tem a minha mulher, né? Tem a minha família, mulher, né? Então, gostaria de homenagear bastante elas. O Grupo Seresta de Amigos Vozes Solidárias existe há 1 ano e meio e leva alegria não só para os pacientes em tratamento no Hospital do Câncer, mas em outros lares com pessoas da terceira idade. A dona Almerinda faz parte do coral. Além de cantar, ela toca violão. A gente tem muito prazer em aonde for, hein? A gente sempre vai no lar de idoso, vai aonde eles convidarem a gente está indo, a gente não mede esforço. A música para nós, inclusive nas aulas mesmo, eles sempre me emocionam muito falando que é um prazer de estar fazendo música, que às vezes não está bem em casa, que é um privilégio de estar lá, então essa força que eles trazem para a gente, então fortalece a gente para poder estar sempre trazendo alguma coisa nova para eles também. O Carlos também faz parte do grupo Seresta de Amigos. Ele foi paciente no Hospital do Câncer quando descobriu a doença, há 8 anos. E hoje faz acompanhamento 1 vez por ano. Mais do que ninguém, ele sabe das dificuldades enfrentadas pelos pacientes e pela família. E acredita no poder da música em levar mais alegria. O maior prazer que nós temos é de fazer isso, que eles também aqui merecem. Quem também não mede esforços para cantar é a Ana Lúcia, que é Mister Terceira Idade e participa de vários outros corais. É muito legal. Eu faço os exercícios, participo do Tai Chi, participo de 2, 3 corais, entendeu? O Seu Divino, que é paciente no Hospital do Câncer, adorou a trilha sonora do coral. Melhor, tudo de bom, né? Eu prefiro servir do que ser servida. Quem nunca ouviu falar de alguma doença rara, quase sempre difícil de ser diagnosticada? Nem todas têm cura e o tratamento também pode ser diferenciado, mesmo para pessoas que têm o mesmo problema. Por isso, é importante falar sobre o assunto e buscar respostas. Quem vai falar com a gente é a Carolina Cordeiro, que é organizadora de um evento que começa amanhã em Uberlândia e pretende discutir o assunto. Carolina, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala realmente de alguma doença rara, é importante a gente levar informação e o ponto de partida seria realmente a discussão com a comunidade, com os nossos representantes políticos, para a gente levar informação para todo mundo? É muito importante, eu agradeço a oportunidade. É extremamente importante trazer para o município de Uberlândia essas discussões e sensibilizar mesmo os gestores públicos, né? Porque a demanda é muito grande e cresce a cada dia, né? O diagnóstico de pessoas que têm doenças que são de difícil, né? Diagnóstico e, consequentemente, tratamento e reabilitação. Aqui na nossa cidade tem 3 anos que a gente faz esse evento, né, que é referência a Brasília, que no Senado são aprovadas várias portarias, né, nessas discussões, nesses seminários. E é muito importante o Uberlândia entrar nesse contexto, né, de discutir políticas públicas, conhecer as famílias e as suas necessidades e chamar mesmo, né, o município a vestir essa causa, que o Uberlândia possui muitos pacientes. E é importante esse ponto de partida de discutir também, até para buscar nas próprias políticas públicas mais assistência, né? Quer dizer, o Sistema Único de Saúde, ele está preparado hoje para atender esses casos que são pouco comuns? Existe um caminho, é um processo lento, muita coisa vem sendo feita. Por exemplo, nesse ano de 2017 já foi aprovado o cadastro único, né, nacional das pessoas com deficiência
E esse ano também foi lançado o Disque Raro, né, que é o 0800, onde a pessoa pode ligar e se cadastrar. E a nossa proposta com esse evento, com esse fórum que vai acontecer a partir do dia 10 de março aqui em Uberlândia, é mobilizar os gestores também e já levar propostas sólidas de mudanças que a gente precisa. Uma delas é fazer o cadastro municipal das famílias que possuem alguns pacientes com doenças raras na nossa cidade, abrangendo também a questão de legislação, né, informações para que essas famílias, onde elas moram, como elas hoje utilizam medicamentos, né, de alta complexidade, que o Ministério Público está nessa luta também, porque, né, teve aquela questão de ser suspensa, né, a questão de medicamentos, e as pessoas com doenças raras, elas utilizam de medicamentos de alto custo. Então é uma luta muito grande e mais importante também é que a sociedade, a população, além dos profissionais de saúde, elas se sintam sensibilizadas também e que a gente pode conviver com uma doença rara e ela está mais próxima do que se imagina. Carolina, eu sei que nós ainda vamos falar um pouquinho do evento e nós vamos fazer o convite para quem está em casa, mas você aproveita da própria experiência de vida, da sua própria história, para mudar essa realidade, né? Quer dizer, o pouco talvez de informação que você teve lá atrás, hoje você faz diferente, com o seu aprendizado você multiplica esse conhecimento. Conta um pouquinho da sua história aí com o Pedro, com o nosso Pedroca aí. Eu sou geógrafa de formação, tenho 37 anos e o meu filho, o Pedro, desenvolveu uma síndrome muito rara, com 8 meses. E foi uma peregrinação muito difícil, muito complicada, um difícil diagnóstico, a síndrome é muito rara, existem poucos casos no mundo. E tudo isso que eu passei, hoje eu falo para o Pedro, a gente tem que levar informação, porque a família com o filho no colo, quando ele começa algum atraso, ela fica um ping-pong e ela vai para um lado e para o outro. Isso é muito angustiante, né? Que você tem que trocar o pneu de um carro com ele em movimento. Ao mesmo tempo que você está sofrendo a angústia de não saber o que seu filho tem, você tem que ir à luta. E muitas vezes a gente não sabe por onde começar. Então, todo aquele caminho, o Pedro hoje tem 10 anos, eu me sinto na obrigação, e eu vejo o Pedro em todas as ações, eu falo, é muito raro e a gente não sabe o prognóstico de vida dele, de poder levar ao máximo, e a urgência, é muito urgente. E o que é mais bonito é que você conta até em historinha, quer dizer, isso pode ser levado para as crianças de uma forma bem lúdica, para os profissionais da área de educação também. Você já conta a historinha dele aqui, tem muita ilustração, muito material bem visual, é bom mostrar para quem está em casa. Olha, as ilustrações, né, a própria imagem, ela fala muito também sobre o caso. Eu sei que você está vendo aí em casa com um pouquinho de reflexo, gente, mas é o livrinho. Olha que interessante a história do Pedro. Conta pra gente um pouquinho. Esse livro, ele foi feito com a intenção de levar subsídio para os professores e para os educadores da educação, né, municipal, estadual, da rede pública e privada, para ele trabalhar o contexto do aluno que chega na escola com alguma deficiência, né? E nem é só das doenças raras, porque hoje a gente sabe que o professor ele tem que incentivar a leitura, e mais do que incentivar a leitura com personagens, por que não? Personagens reais, que possuem deficiências, que moram perto deles, porque tem colegas do Pedro no livro, tem as irmãs do Pedro, e leva esse profissional da educação a trabalhar o contexto de chegar um colega diferente, o colega que tem uma perna mais fina, que está numa cadeirinha, né? Um menino autista, uma criança com síndrome de Down. É realidade que está cada vez mais presente por causa da nova lei brasileira de inclusão. Essas crianças vão para o ensino regular. E os profissionais da área de educação enfrentam várias barreiras. Então, de forma lúdica, divertida, esse colega pode saber que pode conviver com essa criança, e os pais podem ler em casa para eles que existem um mundo de diversidade, de coisas e pessoas muito raras. Que bom. Carolina, olha só, para quem quer saber mais sobre a própria história, como ter acesso ao livrinho e principalmente como participar do evento, eu sei que também vai ser uma oportunidade para conhecer melhor essa obra, faça o convite para quem está em casa, por favor. Faço sim. O nosso evento desse ano, no Dia, né, Municipal das Doenças Raras, será na Câmara Municipal de Uberlândia, no dia 10 de março, sexta-feira. Começa às 14 horas, né, às 14h30 vai ter o lançamento do livro com sorteio. A gente convida todas as famílias, todas as pessoas da comunidade em geral e Uberlândia e região. Né, terão várias palestras significativas. No sábado vai ter um fórum da síndrome de Williams, né, uma especialista vai vir de São Paulo, vários palestrantes, falar todas as implicações que essa síndrome possui e como hoje é na atualidade os tratamentos, o que a gente tem de novo, né? E no domingo vai ser muito especial, que a gente vai fechar o evento com o Pipasso, que a gente convida todas as famílias, todas as crianças a estarem no Mundo da Criança, no Parque do Sabiá, das 9 ao meio-dia,
Maria, né? O Pedroca, a Iris, várias pessoas que têm doenças raras e crianças estarão lá conosco, incentivando essa sensibilização e confraternização, que a gente pode conhecer uma pessoa, trocar uma ideia com ela, conhecer, né, como que o Pedro solta a pipa, né? Outra criança deve estar se perguntando, ele é cadeirante? Então vai lá no Parque do Sabiá que você vai descobrir como que o Pedro solta a pipa. Que bom, Carolina. Olha, muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu agradeço de coração, muito obrigada. E daqui a pouco no TV Notícias você vai saber por que tem aumentado o número de processos trabalhistas e como os direitos e deveres de patrões e empregados devem ser assegurados. Em um instante só e eu volto já. Começa amanhã o pagamento das contas inativas do FGTS. Por enquanto, apenas as pessoas nascidas em janeiro e fevereiro terão direito de sacar o dinheiro. As agências da Caixa em Uberlândia, Araguari e de outras cidades da região vão abrir 2 horas mais cedo nesta sexta, na próxima segunda também e ainda na próxima terça-feira. Oportunidade de emprego e estágio. Confira as vagas oferecidas para Uberlândia e região no nosso quadro Mercado de Trabalho. Vaga para auxiliar administrativo. O salário é de R$ 1.100 mais comissão sobre vendas. É preciso experiência de 6 meses e ensino médio completo. 2 vagas para operador de telemarketing. O salário é de R$ 1.767 e é preciso experiência mais ensino médio completo. As vagas de emprego estão disponíveis no Cine, que fica na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, 136, no centro. 1 vaga para assistente acadêmico é para atuar com ensino. O salário é de R$ 984,20, mais benefícios. Interessados precisam ter ensino médio completo, conhecimento intermediário em informática e experiência na área acadêmica. Mais informações, cdlestágio01@fundaçãocdl.org.br. 1 vaga de estágio administrativo. A bolsa auxílio é de R$ 600 mais vale transporte. O candidato precisa cursar ensino superior em administração. Mais informações, talentos@fundaçãocdl.org.br. As vagas anunciadas estão abertas na CDL. O candidato precisa apresentar documento de identificação pessoal e currículo. O endereço é na Avenida Belo Horizonte, 1290, no bairro Vila Osvaldo. Em função da crise econômica, no ano passado, o Brasil perdeu 1,5 milhão de postos de emprego, segundo o CAGED. Consequentemente, aumentou também a quantidade de ações trabalhistas. Em 2015, foram quase 3 milhões. Em 2016, esse volume aumentou 13%. E esse tanto de processos coloca o país como campeão mundial. Muitas dessas ações acontecem por desconhecimento da legislação. Sobre esse assunto, eu converso com a advogada doutora Leila Abadia Gonçalves, que é advogada trabalhista. Bom, muito obrigado pela presença aqui hoje. E eu já faço a pergunta em relação a esse desconhecimento da própria legislação. É isso que de fato faz com que tantos empresários acabam no prejuízo, literalmente? Eu te digo que antes da crise existia muito essa questão do desconhecimento da legislação. Hoje, o que eu tenho presenciado, inclusive no meu escritório, é falta do financeiro realmente. Eu tenho empresas que falam, olha, eu vou mandar 10 funcionários embora e não tenho dinheiro para pagar o acerto rescisório. Consequentemente, esses funcionários não tem outra alternativa que não buscar o apoio do judiciário para ver ali refeito um pouco dos seus direitos, ou seja, ressarcindo ali das verbas rescisórias pelo menos. Então, antigamente sim, existia muito desconhecimento, mas hoje eu falo assim, nessa nova era tecnológica, que eu falo, está tudo muito fácil, o acesso à legislação é muito fácil, tem muita gente que sabe, mas que deixa realmente de aplicar por falta do financeiro. Pois é, mas e nesse caso, a gente sabe que direitos e deveres fazem parte da vida, tanto do empregador quanto do empregado. E quando o empregado ele sai da empresa, ele necessita, por exemplo, da entrada de um seguro-desemprego. Como que ele faz a homologação, por exemplo, dessa demissão, sendo que existem pendências? E depois também para entrar, por exemplo, com o pedido de seguro-desemprego que ele vai tanto precisar. Como é que fica entre as partes essa questão?
Só na justiça mesmo, porque se tem alguma pendência, por exemplo, de FGTS, e na grande maioria das empresas hoje, pelo menos o que eu tenho visto, as empresas têm deixado de contribuir com a INSS, de depositar o FGTS por falta de recursos realmente. Então, nesses casos, o sindicato não faz a homologação. Consequentemente, o funcionário ele tem que ir para o judiciário mesmo, impetrar em uma reclamatória trabalhista, para conseguir, muitas das vezes, retirar o FGTS que está depositado e dar entrada no seguro-desemprego. Então, para o funcionário, não resta outra alternativa que não buscar, né, o apoio do judiciário. E para o empregador, quando ele chega, por exemplo, para você e busca a sua assessoria, ele diz o seguinte: olha, eu preciso fazer desligamento porque eu não tenho condição de manter a minha equipe toda contribuindo e mantendo direitinho, com toda a tributação e os encargos sendo pagos todo mês. Qual é a sua orientação nesse caso? Olha, vamos por partes, talvez não é a hora de demitir, talvez é a hora de remanejar. O que a assessoria jurídica pode fazer nesse momento? Porque você também não quer que o seu cliente, por exemplo, tenha um prejuízo maior, porque a justiça, ela é clara, a lei é lei e ela vai mandar cumprir em algum momento. Como é que faz? Em muitas situações a gente fica de mãos e pés atados. De um lado a gente tem a legislação, né, que obriga o empregador a cumprir com uma série, né, de legislação, de situações, mas do outro lado, Flávio, existe a crise financeira, a falta do dinheiro. E aí, às vezes eles querem até que a gente faça, né, um milagre, chama o funcionário, vamos fazer um parcelamento. Isso não existe na justiça, não se parcela, na justiça não, ou seja, fora do judiciário, não tem jeito de eu parcelar, entendeu? Um acerto rescisório. Então, eu tenho um caso de uma cliente que, inclusive, ela falou para mim, Leila, dá R$10 mil o acerto rescisório dele. Eu tenho 2 mil, eu quero parcelar o restante. E aí eu até orientei e falei, olha, não tem como. E ela não acreditou muito em mim, não. Falei, foi buscar o sindicato. Né? Eu vou no sindicato, porque eu não estou acreditando muito na senhora, mas o sindicato falou a mesma coisa. Falou, olha, não tem como, né? O acerto rescisório dela não teve jeito. Realmente ela teve que arrumar o dinheiro emprestado e fazer o acerto com o funcionário. Esse parcelamento na justiça, ele pode até acontecer. O dono da empresa chega e fala, olha, eu não tenho condição realmente, mas aí, logicamente, que o funcionário não vai ter somente o valor que ele tem para receber. Existe uma multa, que é a multa do artigo 477, que se eu não pago o acerto do funcionário no prazo legal, eu tenho mais um salário para pagar para ele. Então, geralmente, isso acontece na justiça. Você paga essa multa e você consegue fazer esse parcelamento. Lembrando bem que na justiça não existe bem homologação de acordo, não é assim que funciona. Tá? Ele tem que entrar realmente com pedido, entendeu? Isso tem que existir um contencioso. Ele vai entrar com pedido e, logicamente, que ele só vai aceitar o acordo se o advogado orientar que é o melhor e também se ele aceitar. Então, tem muito empregador que acha, eu vou deixar ir para a justiça, chegar lá e eu pago o mesmo valor. É um ledo engano, não funciona muito bem desta forma. Em relação ao acordo, a gente sabe que a justiça ela sempre tenta procurar um acordo para ficar melhor para ambas as partes. Mas existe aquilo que é legal, inclusive que emperra a vida desse trabalhador, por exemplo, o seguro-desemprego. Se existem pendências, como por exemplo, depósito de fundo de garantia, o acerto total, inclusive da multa de 40% e 10% que vai para o governo, tem essas mudanças propostas pelo governo, mas ainda assim hoje, quer dizer, não emperra a vida desse trabalhador, depois ele não pode exigir isso também posteriormente? Mas, na verdade, dependendo do pedido, o juiz pode liberar, inclusive através de alvará, o FGTS que está depositado, entendeu? E a questão do seguro-desemprego pode mandar um ofício para o Ministério do Trabalho determinando que se pague também ao empregado esse seguro-desemprego. Não, mas para isso, logicamente, que ele tem que entrar na justiça. Então, às vezes, a liberação do que está depositado a título de FGTS e o seguro-desemprego, eu não preciso muito do patrão. Eu posso pedir isso para o juiz e o juiz vendo que realmente a empresa não tem a condição necessária para fazer essa liberação ou não tem a intenção de resolver o processo rapidamente, é uma das situações que podem ser resolvidas. Mas isso tem que ser comprovado, primeiramente, que ele foi demitido sem justa causa. Então, se pairar qualquer tipo de controvérsia, né, não, eu mandei embora, o funcionário pediu demissão, o juiz não libera. Primeiramente, tem que resolver a controvérsia no processo de conhecimento, que é através de testemunha e de documentos, para depois, aí sim, haver a liberação dessas parcelas. Entendi, que bom. Leila, olha, muito obrigado pelas informações. Com certeza é um assunto que a gente poderia falar muito mais, mas realmente são muitas dúvidas e espero contar com você mais vezes aqui no TV Notícias. Vai ser um prazer. Que bom, muito obrigado. E a gente volta daqui um pouquinho com muito mais informação para você aqui no TV Notícias. É um instante só e eu volto já.
Vamos à previsão do tempo para amanhã. Em Uberlândia, pode chover durante boa parte da tarde e da noite. Máxima prevista de 31 graus e mínima de 20 para esta sexta. Vamos saber agora como fica o tempo em outras cidades da região. Em Frutal, o dia começa nublado e pode chover à tarde. A temperatura varia entre 32 e 22 graus nesta sexta-feira. Sol entre nuvens em Indianópolis. Amanhã pode chover durante quase todo o dia. Máxima de 31 e mínima de 22 graus. Em Ituiutaba, o dia amanhece nublado e tem previsão de pancadas de chuva. Máxima de 34 e a mínima prevista é de 25 graus. Em Patrocínio, a temperatura fica entre 31 e 22 graus na sexta-feira. Tem possibilidade de chuva rápida à tarde e também à noite. A Feira do Agronegócio Mineiro começa no dia 22 de março. O Sindicato Rural de Uberlândia já começou os preparativos para a FEMEC. É o terceiro ano que o engenheiro agrônomo Luiz participa da FEMEC. Ele vai expor nos campos demonstrativos a aplicação da tecnologia em sementes de milho e soja. As opções hoje de plantio de variedades são várias, né? E é importante o agricultor entender que, por exemplo, não é só a genética, não é só a adaptação à sua propriedade, mas também todos os produtos que a gente veicula na semente quando você faz um tratamento industrial, bem como as novidades tecnológicas que são os transgênicos, que trazem resistência a herbicidas, a inseticidas, enfim, que ajudam muito o manejo da agricultura da região. Em novembro de 2016, foi preparado o solo e iniciado o plantio. A área total dos campos demonstrativos é de 10 mil metros quadrados, divididos em 10 plotes, e funciona como uma vitrine a céu aberto. Durante os dias da Feira do Agronegócio Mineiro, os produtores podem conferir diferentes variedades de sementes de soja, milho e de insumos agrícolas. O produtor, além de vir para a feira de negócios, ele tem a oportunidade de ver em loco o desempenho dessas variedades, né? São novidades, são muitas opções hoje disponíveis e para o agricultor não sobra muito tempo para entender e acompanhar todas essas inovações. Então a gente aproveita, planta, acompanha, faz diferentes populações, enfim, diferentes manejos, porque ele já aproveita e pode olhar em loco as novidades que vem chegando aí. A FEMEC 2017 acontece no Parque de Exposições Camaru de 22 a 25 de março. O presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, Tiago Fonseca, explica que o evento é uma oportunidade para o produtor comercializar e adquirir maquinário e conhecer novas tecnologias do campo. A expectativa de venda para esse ano é boa devido a um aumento de aproximadamente 15% na produção. Esse ano nós iniciamos a nossa safra de verão quase 15, 20 dias antes do início, normalmente no início de novembro. Então isso gera uma expectativa no produtor que realmente ao início da FEMEC ele já vai ter colhido 100% da sua safra, que esse ano nós estamos tendo uma produtividade muito boa, acho que superior a 15% na produção em comparação ao ano passado, e também a sua safrinha já está toda plantada. Então vai ser realmente uma oportunidade do produtor já ter apurado os seus resultados e realmente ter expectativa de fazer bons investimentos. Além dos campos demonstrativos, Tiago explica que na programação do evento tem prova tambor solidário, exposição especializada da raça Nelore, feira de touros e matrizes progenética, terceira edição do Feirão Cavalos e palestras. A novidade de 2017 é um dia a mais de feira. Estamos mudando da terça, iniciando na quarta-feira e indo até o sábado, para aquele produtor que realmente tenha vontade de participar. E a entrada gratuita, estacionamento gratuito é a grande oportunidade do produtor se capacitar e também de fazer bons negócios. E lembrando que dia 22 às 10 horas da manhã, palestra gratuita com o Maílson da Nóbrega. A Feira do Agronegócio acontece então de 22 a 25 de março, no Parque de Exposições do Camaru. E eu fico por aqui. Boa noite para você e a gente volta a se ver amanhã às 10 para as 7 da noite. Lembrando, você pode acompanhar novamente as nossas reportagens pela página da TV Universitária no Facebook ou no YouTube. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição.